Olá, gente. Vamos para o nosso segundo vídeo do curso de História para o primeiro ano. Esse tema desse vídeo é o Alvorecer da Humanidade, a História para Além da Escrita. Então, eu gostaria primeiro de mostrar para vocês o motivo, né, por o qual eu escolhi este nome. Vou apresentar aqui para vocês o que é considerado uma divisão temporal da história, muito utilizada nos livros didáticos do ensino médio e também, de certa forma, nos estudos de história. Eu só quero falar para vocês que existem várias divisões do tempo histórico. Essa é uma delas, que foi criada, né, por historiadores franceses lá no século XIX. Então, essa é uma delas e não é a única, mas ela é uma usada bastante. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, que nesses períodos da história, ele divide primeiro em pré-história e história. Pré é aquilo que vem antes. Então, supõe que existe uma coisa antes da história e outra depois. Por que se fez essa divisão? Esses historiadores, lá no século XIX, eles estudavam a história especialmente por documentos escritos. Textos ou mesmo escritos na parede, em barro, né, que é o caso da escrita cuneiforme mesopotâmica, então papiros, então eles vão usar especialmente esse tipo de documento. Então, para eles, a história se inicia a partir da escrita, porque é o documento do quais eles usam. E como eu disse na primeira aula, a documentação diz muito da visão que a gente tem da história. A gente compreende a história a partir dos documentos. Então, os documentos que nós tivemos, ele vai determinar como a gente percebe a história. Com o ampliamento dos documentos, né, os mais variados dos documentos hoje qualquer coisa que é considerado indício da existência humana é considerado documento, essa divisão não faz mais sentido. Porque se há humano, há história. Se não há um ser humano, não há história. Então não existe uma pré-história. Existe um período no qual a história estuda, que é o período em que existem os seres humanos, e um período que não cabe ao estudo dela, que vai ser a questão da biologia, né, que são os estudos, por exemplo, dos dinossauros, de animais que precedem a existência humana, apesar de hoje em dia existir animais que descendem dos dinossauros, né, e poderiam inclusive ser classificados como dinossauro, como o caso das aves. Mas não existiu o ser humano, né, em períodos anteriores há cerca de 200 mil anos atrás. Então, isso não é uma área de interesse da história. Hoje em dia, essa ideia de pré-história ela é um pouco frágil. Por isso que eu escolhi o Alvorecer da Humanidade, a história para além da escrita, né? Então, a gente vai pensar a história através de outros documentos que não é escrita, e esse é o alvorecer, o surgimento da humanidade. A história se apoia nos estudos da biologia e da antropologia para tentar traçar o surgimento da espécie humana. Note que aqui esse é um desenho clássico, né? Ele traz apenas uma diferença que eu acho muito interessante, que ele representa a evolução da espécie humana com uma figura feminina. Geralmente, na nossa sociedade patriarcal machista, é a evolução do homem, então mostra uma figura masculina, e aqui não. Mas essa visão, ela aparece até em vários desenhos, em tirinhas, em cartoon. Ela é muito representada. Que vai da evolução do primata, aqui do lado esquerdo, né, o que seria esse animal pendurado na árvore, que é da família, por exemplo, dos macacos, né, até o gênero Homo. O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens são do gênero Homo, mas não são a mesma espécie. Tá? É como a diferença do lobo para o cachorro ou do leão para o gato. Isso não significa que, como um gato, ele não é mais ou menos evoluído que um tigre. Um cachorro é mais ou menos evoluído. Eles são espécies diferentes. Então é importante a gente primeiro quebrar essa ideia de que existe essa evolução, de que a gente está aqui na ponta direita, o Homo sapiens, ele é mais
evoluído no sentido progressista, né, de progresso, de melhoramento, do que quem está, por exemplo, colocado aqui em segundo, o Australopithecus. Isso é um processo de adaptação biológica que demora milhares de anos, não é de um dia para o outro. E essa imagem também dá essa falsa sensação de que isso é um processo linear e rápido. Não, é um processo extremamente complexo, demorado, que depende de várias alterações biológicas que demoram milhares de anos para acontecer. Então, do primata, nós temos o surgimento dos primeiros hominídeos, que é aqueles que possuem, hominídeo significa aquele que possui forma de ser humano. No caso, o Australopithecus, né, são os primeiros hominídeos, e desses hominídeos vai evoluir para o gênero Homo. Homo habilis está colocado aqui como representante, né, primeiro dessa classe. Mas existem outros. Nós somos o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens significa o homo que sabe. Nós somos o homem que sabe, certo? Então, e a nossa espécie ela é relativamente recente em termos da história natural, né? Ela tem cerca de 200 mil anos. Isso para a história natural é muito pouco tempo. Então, nós somos uma espécie recente no planeta. Continuando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra forma de descrever essa evolução. Note que ela é muito mais complexa que a anterior e mais realista. A outra, a gente fazia uma leitura da esquerda para a direita, que é o sentido normal que fazemos a leitura. Aqui ela já começa a confundir um pouco, porque ela é da direita para a esquerda. Esse 7 na ponta superior direita marca 7 milhões de anos atrás. O 6, 6 milhões de anos atrás. 5, 5 milhões de anos atrás. Até o 0, que indicaria, por exemplo, o tempo presente, a 0 milhões de anos atrás, né? Então, dentro dessa escala, seria a proximidade delas. Note que cada uma dos grupos possuem uma linha que vai conectando. Essas conexões indicam possibilidade de alterações genéticas que vai permitir uma adaptação, ou seja, uma evolução. Lembrando que evolução, em termos biológicos, não significa melhoria, mas significa uma adaptação ao meio e uma sobrevivência. Né? Ele não é necessariamente mais forte, mais inteligente ou mais rápido, significa apenas que eles têm as condições melhores adaptadas para aquelas condições de vida. Então ele sobrevive e consegue passar os seus genes adiante, enquanto os outros não vão conseguir sobreviver. Aqui por volta de 7 milhões até o período de 6 milhões de anos atrás, há um predomínio, né, dos primatas e começa a surgir os primeiros hominídeos. Por volta de 5 milhões de anos atrás, nós já temos a presença dos australopithecus, aqui pela nossa linha. Lembra, sempre andando da direita para a esquerda. E dos australopithecus, a gente consegue começar a rastrear pela formação dos ossos. Lembrando que esses ossos eles são encontrados em fósseis, ou seja, o osso ele passa tanto tempo na Terra que ele vira pedra. E dificilmente, para não dizer nunca, não se encontra uma ossada inteira, de um ser inteiro. Encontra fragmentos. Né? Um pedaço do crânio, um pedaço da tíbia, um pedaço do osso. Com muita sorte se encontra, por exemplo, um osso inteiro. Tá? Então, isso é feito a partir de fragmentos muito pequenos do que tem. Então, é reconstituído o osso a partir de estudos de análise anatômicas e de diversos fragmentos encontrados. Vai se ter uma reconstituição, né? Por exemplo, eu encontro um pedaço de um crânio de um desses australopithecus, um outro pedaço de um outro australopithecus, e a partir de um dimensionamento matemático e anatômico é possível reconstituir, por exemplo, o formato do corpo e do crânio.
Note que até aqui, na faixa dos 3 milhões de anos, nós vamos ter australopitecos predominantemente. Não há o surgimento do Homo. Ele só vai surgir aqui na faixa dos 2 milhões para 1 milhão de anos atrás, bem à esquerda, né? E essas linhas verdes compridas, elas marcam o período em que provavelmente essa espécie viveu a partir da datação das ossadas. Então, encontram ossadas dessa espécie que tenham vivido, por exemplo, aqui do Homo rudolfensis, que tenham vivido na faixa dos 3 milhões até 2 milhões de anos atrás. Aqui, aproximadamente 2 milhões e meio até 1,5 milhões de anos atrás, aproximadamente. E note que essas espécies, elas convivem, elas não estão em filinha uma atrás da outra. Não existe uma, depois a outra, depois a outra. Elas convivem. E há uns pontos de interrogação, como vocês podem perceber, a partir aqui dos 3 milhões de anos atrás. E muitos aqui de 1 milhão de anos atrás. Esses pontos são chamados de elo perdido, que é possível fazer a ligação entre esses seres, porém, por estudos de evolução do corpo, entende-se que está faltando alguma espécie intermediária que ainda não foi encontrada, ou porque não se encontrou osso, ou porque não se deixou fósseis, né? Pelo acaso da temporalidade do tempo, as condições não permitiram a formação de fósseis. Então, por exemplo, nós não temos uma ossada que liga exatamente o Homo ergaster, também chamado de erectus, direto ao Homo sapiens. Supõe-se que há uma espécie intermediária entre esses dois, mas não se tem essa ossada. E eu quero chamar a atenção para vocês que o único que chega até o ponto zero é o Homo sapiens. O mais próximo está aqui o Homo neanderthalis, tá? Que viveu na região da Europa. Mas eles não chegam ao ponto zero. Gostaria de chamar a atenção disso. Nós somos a única espécie do nosso gênero. Todas as demais foram extintas. Porém, note que pela barrinha verde, o Homo sapiens conviveu um período de tempo com o Homo neanderthalis. Né? Eles conviveram junto. Existem diversas teorias que tentam explicar a extinção do Homo neanderthalis, desde que houve um cruzamento com o Homo sapiens e houve um predomínio genético do Homo sapiens, como também existe a ideia de que o Homo sapiens destruiu o Homo de neanderthalis em guerras por território, alimento e coisas do gênero. Então, eu gostaria que vocês observassem a tabela e vejam como ela é muito mais complicada e ela também dá uma noção da temporalidade. Gente, estamos falando de 7 milhões de anos atrás, certo? Para um processo de formação dessa espécie. Então, não foi da noite para o dia que, de repente, o macaco virou o ser humano, né? Esse processo, e a gente pode, inclusive, observar hoje que algumas pessoas têm siso e tem pessoas que estão nascendo e elas já nascem sem o siso, o que é uma mudança genética. É um processo de mutação genética que a gente pode acompanhar que está acontecendo nesse momento. Bom, gente, continuando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês como foi a expansão, a partir dos vestígios arqueológicos, do ser humano pelo planeta Terra, certo? Dos gêneros Homo, o Homo sapiens foi o único que atingiu todo o território global. Né? Os demais não conseguiram alcançar todos. Primeiro, é preciso evidenciar que o gênero Homo, né, o ser humano, ele surgiu na África. Tá? Todas as ossadas que nós temos, as mais antigas, comprovam isso, de que o ser humano surgiu na África. Então, nós temos aqui, nesse mapa, de vermelho, o Homo sapiens, de um marrom, né, meio laranja marrom, o Homo neanderthalis, e o Homo erectus de um amarelinho. Notamos que o Homo erectus, ele conseguiu se espalhar pela África, Oriente Médio, Índia e Sudeste Asiático.
Já o Homo neanderthalis, ele predominou aqui entre a Europa, o leste europeu e um trechinho aqui da Ásia. O Homo sapiens, ele se espalhou. Como eu disse, ele surgiu por volta de 200 anos, essa espécie surgiu há cerca de 200 mil anos atrás, na África, e foi se espalhando pelo mundo, e conseguiu se adaptar e viver em todos eles. Segundo os estudos e as fontes que nós temos de ossada, ele saiu da África por volta de 100 mil anos atrás, já tinha chego ao Oriente Médio. Em 70 mil anos atrás, já na região onde fica a Índia e o Sudeste Asiático, há 40 mil anos atrás, na região que hoje é a Europa, né? Há 50 mil anos atrás, na Austrália, 25 mil anos atrás, na Ásia, no norte da Ásia, conseguiu passar o Estreito de Bering por volta de 15 mil anos atrás, tomando o norte da América, e por volta de 12 mil anos atrás se espalhou pela América Central e do Sul. Esses dados, eles sempre são contestados, são mudados por novas evidências, mas também são dados bastante aproximados, porque não existe como datar isso a não ser pela distribuição dos fósseis. Né? Você tem que buscar esses fósseis e encontrar, você, por exemplo, provar que existia seres humanos há mais de 12 mil anos, por exemplo, no Brasil, mais de 12 mil anos atrás, você tem que encontrar um fóssil que, por métodos de datação química, o carbono 14, eles tenham mais de 12 mil anos atrás. Né? Então, essa ideia pode ser alterada mediante novas descobertas, mas o que se tem a partir do conhecimento atual é esse estado da arte aqui. Como a gente não usa a escrita para conhecer esses povos, nós utilizamos as suas ferramentas e outros objetos e restos, como cerâmica ou objetos esculpidos ou pinturas, que esses povos deixaram como rastros de sua evidência. Né? Essas são as fontes para o historiador. Como não são povos que se utilizavam da escrita, não havia o domínio, o conhecimento e o uso da escrita ainda, então a gente precisa de outro recurso para conhecê-los. Isso não quer dizer que eles estão pré-históricos, eles estão dentro da história, mas é necessário outros documentos para estudá-los. Por isso que também nós identificamos eles segundo o tipo de material que eles usavam. Na época do Paleolítico, que mais ou menos a gente define entre 200 mil anos até 800 mil anos atrás, 200 mil anos até 8 mil anos atrás, ou seja, cerca aí de 192 mil anos, ou seja, a maior parte da existência humana, se dá no período que a gente chama de Paleolítico. Nesse período, a gente encontra pedras lascadas, que são pedras que elas são facilmente quebradas quando uma se choca com a outra, gerando extremidades cortantes. Essas são usadas para fazer pontas de flecha, de lança ou ferramentas de corte, por exemplo, para cortar a carne da caça. Esses grupos viviam, esses seres humanos, esses homos, né, esses homo sapiens viviam provavelmente em grupos de 15 até 20 componentes, né, de pessoas, e eles eram chamados caçadores e coletores. Eles viviam da caça ou da coleta de verduras silvestres, né, frutas em seu estado natural, não cultivados. E eles são registrados por esse uso dessa ferramenta. Da mesma forma que a gente viu que o ser humano não pode ser colocado em linha, essa evolução aqui, essa distribuição também não pode ser colocada, apesar do que sugere a data no nosso livro didático. Eu estou usando aqui mais ou menos a data porque varia também de livro didático para livro didático, mas estou usando mais ou menos a data do livro didático para vocês terem uma noção. Mas ela também não pode ser.
O material que a gente vai encontrar depois, mais recente, é o Neolítico. Porém, existiam populações neolíticas que conviveram com populações paleolíticas. E até hoje existem populações que possuem características de produção de ferramentas parecidas com o Neolítico. Por exemplo, entre os aborígenes australianos, entre grupos nativos da América, né, que produzem esse tipo de ferramenta. Isso não quer dizer que eles estão atrasados, né? Não existe uma linha da história que a gente deva seguir, um rumo determinado. Se dá o fato de que o uso de ferramentas que ele tem é essa. Até hoje a gente usa martelo, né? E martelo é uma ferramenta antiga, porque ainda o martelo ainda é a melhor forma de martelar. É difícil usar, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, usar um avião para martelar alguma coisa, não é muito funcional. Então, para dentro da necessidade social daquele grupo, ele habita e usa os seus materiais dessa forma. Então, o Neolítico vai ter a idade da pedra polida. Essa idade é conhecida por desenvolver técnicas de polimento, ou seja, de lixamento da pedra. Isso permite usar pedras mais resistentes e dar a elas um corte mais preciso e que dure mais, porque a pedra lascada perde o corte com muita facilidade. Nesse momento também acentua-se a domesticação de animais, que já começou lá no Paleolítico, mas acentua-se esse processo de domesticação dos animais e tem o surgimento dos primeiros grupos que vão praticar agricultura e vão se sedentarizar. Ou seja, quando se desenvolve a agricultura, eles deixam de atuar de forma nômade e começam a ter que ficar parado no local para cuidar da plantação. Então vai surgir uma nova forma de vida e ocupação do espaço, né? Uma nova forma de viver, não de vida, de viver e de ocupação do espaço ligado à agricultura. A gente vai estudar isso mais na próxima aula. Porém, isso não fez deixar de haver povos nômades, né? Existe até hoje povos nômades e é apenas uma outra forma de viver que apareceu. Depois se diz, né, o período da Idade dos Metais. Eu acho engraçado aqui colocar de 5.000 anos a.C. até a invenção da escrita, o que se dá por volta de 4.000 a.C. Mas a gente usa metais hoje em dia. Né? Então, se for pensar assim, nós estamos na idade metal. O surgimento da escrita não substitui o uso do metal. Né? Eu trago esses dados aqui porque é o que vocês vão encontrar no livro didático, mas eu estou conversando com esses elementos. Né? A gente não começou a escrever, não, agora que a gente escreve a gente não faz mais nada de metal. Não, a gente usa metais. Esse desenvolvimento da metalurgia, ou seja, o uso do metal, se deu por volta de 3.000 anos antes de 5.000 anos de Cristo, né? Especialmente com o uso do cobre. E em 3.000 a.C., ou seja, 2.000 anos depois, os sumérios descobriram uma liga, ou seja, uma mistura de metais, que é uma mistura de cobre e estanho, que forma o bronze, que é um metal mais resistente e mais fácil de ser forjado e dar forma a ele. E o ferro só vai ser usado por populações que habitam atualmente o que é a China, por volta de 2.000 a.C. Então é um metal usado mais recentemente, né? O do ferro se produz o aço, que é um metal muito utilizado hoje em dia. O ferro o aço é ferro. Então, o que acontece? O uso do metal permite criar instrumentos mais precisos e com melhor durabilidade e maior força, né? Então, ela tem uma importância muito grande que permite também a variação do tipo, porque você pode derreter e dar a forma que você deseja, ao contrário da pedra que não dá para derreter e deixar tomar a forma que se deseja. Para fechar a nossa aula, eu gostaria de recomendar para vocês o filme A Guerra do Fogo, que traz um pouco da relação do homem com o fogo, que é uma tecnologia, um conhecimento fundamental. Eu não gosto muito de usar o termo dominar, né? Dominar os animais, dominar o fogo, porque dá a impressão de uma história só de domínio e conquista. Eu gosto de pensar na relação do ser humano com o fogo. Nessa medida, o fogo permite, junto ao ser humano, desenvolver não só uma alimentação melhor, cozinhando o alimento e tornando ele mais fácil de ser mastigado e digerido, como também tecnologias como a cerâmica para poder
guardar, por exemplo, cereais, ou mesmo para fazer, né, usar para cozer alimentos, como também a metalurgia depende do fogo. Então, o desenvolvimento de diversas outras tecnologias e o uso delas vão depender da relação do ser humano com o fogo. E não de um domínio da natureza, né? Porque o fogo ele pode, né? O incêndio é uma coisa que existe até hoje e é aí uma ideia de descontrole do fogo. Então não há um domínio do fogo. Ele não se submete à nossa vontade. A gente com ele produz certas coisas. Então eu gostaria de fechar essa aula por aqui, certo? Fica a dica do filme para vocês e a gente se encontra no vídeo 3. Obrigado.